Em 2022, os cientistas fizeram uma descoberta interessante. Descobriram que um monte de material estava sendo vomitado para fora do entorno de um buraco negro 2 anos depois de ele rasgar uma estrela em pedaços. Essa é a primeira vez na história que vemos algo assim, então vamos ver o que aconteceu. Outubro de 2018. Toda essa história aconteceu em uma galáxia localizada a 665 milhões de anos-luz de nós. Uma estrela passou muito perto do buraco negro e foi devorada. Isso pode parecer assustador, mas para os astrônomos é apenas meh. Eles veem estes incidentes horripilantes acontecerem o tempo todo. Quando uma estrela é devorada, o fenômeno é chamado de Evento de Perturbação de Marés, ou TDE, da sua sigla em inglês. Esse jantar foi detectado por pesquisas celestes automáticas a partir da Terra. Nada de anormal, o computador fez um relatório. Havia um TDE em uma galáxia, blá blá blá. Vamos chamar este evento de AT 2018 HYZ. Este é o nome longo e oficial deste evento. Mas vamos chamá-lo apenas de JET. É o diminutivo de um nome engraçado, Jet McJetface, e foi proposto pela autora da descoberta, Yvette Sandys. Em breve você entenderá o porquê. Então, outro TDE foi descoberto. A emissão de rádio, como de costume, começou a monitorar se aparecia algum fluxo de saída. Isso é sempre acompanhado da ocorrência dos TDEs, mas depois de observar o buraco negro por alguns dias e não ver nada, os cientistas desistiram. 80% dos TDEs não deixam para trás nenhum fluxo de saída, portanto, tanto faz. Se decidiu que não se desperdiçasse o precioso tempo dos radiotelescópios e que se seguisse em frente para outras coisas importantes. Houve silêncio por um tempo. E então, junho de 2021, 3 anos depois, deixe-me apresentar a heroína de nossa história, Yvette Sandys, uma associada de pesquisa do Centro de Astrofísica. Sandys e seus colaboradores decidiram verificar como estava o céu noturno. Eles começaram a olhar os dados sobre várias dezenas de TDEs que aconteceram nos últimos 2 a 3 anos. Tudo estava normal e estável, quando de repente, Sandys notou algo estranho. Em um lugar que ficou em silêncio por tanto tempo, ela de repente notou um ponto brilhante. Sem motivo aparente, o céu noturno perto do buraco negro se iluminara novamente, mesmo não tendo devorado nada de novo. O que está acontecendo? Sandys checou as coordenadas por 3 vezes. Talvez isso seja apenas um erro terrível? Mas não. Todos os dados apontavam para uma coisa. Após 3 anos de silêncio, algo ocorreu perto do buraco negro, um fluxo de saída. E nem apareceu agora mesmo. Os dados mostraram que essa saída nascera 6 meses antes, em novembro de 2020. E assim, começou uma louca batalha por informações. Sandys escrevia para quem podia, solicitando muitos dados, raios-x, outras observações e assim por diante. Em geral, não haveria nada de anormal se um buraco negro cuspisse algo imediatamente após devorar uma estrela. Isso acontece às vezes, em 20% dos casos. Mas aqui, o mais estranho era que ele permaneceu em silêncio por 2 anos inteirinhos. Yvette e sua equipe decidiram comparar nosso JET com outros eventos similares. Eles pegaram um monte de sinais, tanto aqueles que eram considerados normais, quanto os atrasados, por assim dizer. O maior atraso que já testemunhamos foi de cerca de 3 meses, e foi aí que eles tropeçaram em dados muito estranhos. Não só este fluxo de saída brilhante ocorreu 2 anos depois de a estrela ser devorada, ele estava se espalhando a uma velocidade incrível. Todos os outros sinais, mesmo aquele que era considerado o mais brilhante de todos, eram bastante estáveis e calmos. Mas o do JET era selvagem. Era como se juntasse à corrida na segunda volta e ultrapassasse todos os demais atletas em segundos. A pesquisa continuou. Outro Centro Espacial Internacional enviou a Sandys suas observações, alguns dados multifrequenciais deste fluxo de saída. Para ser honesta, nós, gente comum, não entenderemos muito aqui, mas alguns radioastrônomos levantariam suas sobrancelhas confusos. Primeiro, quando o fluxo de saída apareceu, todo o espectro de suas frequências subiu de forma calma e constante. Tudo bem, nada estranho. Mas então, em algum lugar em março e abril de 2020, as baixas frequências, por alguma razão, começaram a cair. E isso também aconteceu muito rapidamente, em apenas um mês. Certo, você diz. E o que isso significa? Boa pergunta. Não temos a menor ideia. A única coisa que os cientistas podem dizer agora é: bem, isso é estranho. Nada como isso jamais aconteceu com tais sinais antes. Tudo isso era bastante incomum e misterioso, então eles continuaram a estudar o fluxo de saída.
Sandy diz que eles têm duas ideias quanto à aparência. Ideia 1 é uma esfera que surgiu de repente e começou a crescer em todas as direções. Ideia 2 é um jato que foi disparado perto de um buraco negro como um respingo de água. Daqui vem o nome engraçado. A verdade provavelmente está em algum lugar no meio. Entretanto, o que é maluco é que, dependendo da aparência, sua velocidade pode atingir de 20 a 60% da velocidade da luz, a mais rápida do universo. Nunca nenhum sinal desse tipo foi tão rápido antes. Os cientistas nem sequer imaginavam que tal coisa fosse possível. Passando à questão óbvia, por que isso está acontecendo? Na verdade, ninguém sabe. Mas será muito interessante ouvir que teorias os cientistas irão inventar. Até agora, temos algumas. A mais direta diz que houve algo chamado a mudança de estado. Muitos de nós pensamos que o processo de devorar uma estrela se parece com isto. Uma estrela voa por um buraco negro. O buraco negro começa a sugá-la com força frenética. A pobre estrela luta para sair, mas fracassa miseravelmente e o buraco negro a devora. Mas esse não é realmente o caso. Você já viu todas aquelas belas fotos de buracos negros na internet? Elas geralmente retratam um buraco negro em si e um disco enorme de luz em torno dele. Isso é chamado de disco de acreção. Ele consiste em luz, gás e diferentes partículas. Quando um buraco negro começa a comer uma estrela, ele essencialmente absorve o material da estrela em seu disco de acreção. Digamos, você já viu como o algodão doce é feito? Um jato de açúcar é gradualmente enrolado ao redor do palito, até que você recebe uma grande e deliciosa nuvem. Os buracos negros fazem algo semelhante, mas vice-versa. Eles sugam o jato da estrela até que ele se resolva completamente. Ao mesmo tempo, apenas uma parte muito pequena da estrela é realmente sugada para dentro do buraco. Na realidade, cerca de metade dela entra no disco de acreção e a outra metade é simplesmente jogada para fora, em algum lugar. E então, o que aconteceu durante o jet? Eis a teoria. Um buraco negro tentou comer uma estrela, mas meio que se superestimou, como se os seus olhos fossem maiores do que a barriga. Para sua surpresa, havia um monte de material, e então ele mudou de ideia, e de seu estado habitual, o disco de acreção se transformou em um fluxo de saída. O buraco negro estava comendo muito rapidamente, depois sufocou e arrotou os restos da estrela. É por isso que devemos comer com calma. Parece engraçado, mas essa é uma ideia geral. Novamente, isso é apenas uma teoria, não a resposta final. Os cientistas assumiram isso porque já tinham observado algo semelhante em pequenos buracos negros. E então, por que algo assim não aconteceria com um buraco negro supermassivo? Ainda assim, faltam algumas peças. Por exemplo, se essa teoria fosse verdadeira, teríamos visto um flash brilhante nas radiografias, mas não havia nenhum. Além disso, por que um buraco negro se engasgou com a estrela somente 2 anos depois? Por enquanto, os cientistas só podem adivinhar. Sandy também disse que era muito engraçado olhar para os rostos confusos dos teóricos quando ela mostrou os dados. Você sabe que encontrou algo fora do comum quando nem mesmo esses caras conseguem explicar. Sandy contou a história completa dessa descoberta no Reddit e a publicou nos jornais oficiais. Ela disse que está muito feliz em finalmente compartilhar sua descoberta com o mundo. Afinal de contas, ela suspeitava disso há meses, mas precisava que outros cientistas a confirmassem. O que tudo isso significa? Provavelmente, o que todos sabemos é apenas uma gota no vasto oceano da verdade sobre o espaço. E quanto mais aprendemos, mais perguntas temos. Vamos esperar que um dia a gente seja capaz de respondê-las.